seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo descontraído, onde tem muita história boa para contar. Isso mesmo, hoje nós vamos conversar com um empresário que começou no segmento, de vinhos, se especializando nessa área e depois ele não parou por aí. Ele deu continuidade com trabalhos com eventos e depois montou bares. Isso mesmo, ele tem muita história para contar pra gente. É o Alberto, que vai falar conosco, Alberto Wine. Porém, ninguém conhece ele como Alberto Wine, como ele mesmo diz. É o Beto Wine. Exato. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Me conhece como Beto Wine. E é um apelido que veio por causa dos vinhos, né? Uhum. Seja bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui nosso bate-papo é leve, descontraído, costumo dizer como um bate-papo entre amigos. Que legal. Gostaria então de conhecer um pouquinho da sua história. Primeiramente, quem que é Beto Wine? Como começou toda essa história? E continuando aí com a questão dos vinhos também, na sua parte profissional. Que legal. Eu sou natural de São Paulo, né? Em 1997, com 17 anos, eu vim para Bauru e iniciei minha trajetória com vinhos com 19 anos. Né? Então, com 19 anos eu comecei a trabalhar na área, comecei a estudar bastante sobre vinhos, me especializei bastante nessas áreas, fazendo cursos, não só no sul do Brasil, em São Paulo, mas também indo buscando onde realmente os vinhos são feitos, né? Então fui bastante para Uruguai, Chile, Argentina. Cheguei a morar na Argentina para me aprofundar um pouco mais, né? Fazia consultoria de vinhos, organizava eventos relacionados a vinhos. Os eventos começaram a ser um sucesso, começou a chegar convite de empresas para organizar os eventos delas, né? Na hora que eu vi, tudo tinha virado, eu já estava sendo um produtor de eventos, fazendo evento para empresas gigantes, como o Banco do Brasil, outros bancos da cidade, empresas, né? Então fazia eventos para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, então foi muito legal. Depois disso passei para eventos também ao público, né? Como shows, festas e tudo mais. Até hoje em dia eu sigo com algumas coisas. E passado um tempo, eu precisava de uma coisa um pouco mais sólida. Então eu resolvi partir para também nessa linha de entretenimento, mas montando bares aqui na cidade. Aproveitando esse seu conhecimento na parte de vinhos, vamos entender um pouquinho, até explorar um pouquinho dessa sua história, da sua trajetória. Quando você morou no exterior, inclusive, foi na Argentina, isso mesmo, foi para estudar sobre vinhos. Até uma curiosidade para quem nos acompanha, para quem está começando, né, nesse segmento, qual que é a dica que você deixa também? Como armazenar de forma adequada, para o consumo, inclusive? Aborde um pouco para nós sobre essa questão dessa expertise também que você tem. É muito legal falar que assim, o melhor vinho sempre é o que você gosta, né? Então a gente tem que levar disso como premissa assim, de que procure vinhos que você gosta, né? Mas entenda que você, tendo um pouquinho mais de conhecimento, você vai tomar vinhos um pouco melhores, né? Então, entender ali um pouco, nem que seja, para você conseguir ler um rótulo no supermercado, para comprar um vinho melhor, né? Saber escolher o vinho certo para você fazer uma harmonização muito bem feita, né? Para não estragar o seu jantar. Então, às vezes você está tomando um vinho que não combina com a comida que você está comendo e aquele jantar vai à ruína porque não dá essa harmonização. Então, acho que é muito importante, procure. Hoje em dia a gente tem muita coisa, muita informação, né? Na minha época nem tinha tanto assim, mas hoje em dia, jogou no YouTube, você tem cursos, jogou no Instagram, você tem diversas informações. Então, eu acho que é por aí. Assim, a gente tem que tentar entender pelo menos o básico para consumir melhor. E sobre determinar a qualidade de um bom vinho, na sua opinião, como que é feita essa escolha, por exemplo? As vinícolas fazem um trabalho muito interessante, que é de ter vários tipos de vinhos diferentes, né? Então, tem vinhos de entrada, tem vinhos que a gente considera, que eles chamam de vinhos reservas, que tem um cuidado um pouco melhor, tem os gran reservas, tem os super vinhos deles e tudo mais. O que determina essa variação, e geralmente também a variação de preços disso, geralmente são as videiras mais velhas. Então, se o cara está fazendo um vinho que é para vender mais barato, ele vai fazer de videiras mais novas, que dá muito mais frutos, né? Vai ter uma quantidade maior. A partir do momento que você quer fazer vinhos
melhores, mais complexos, você precisa ir para videiras mais antigas. Essas videiras produzem menos, consequentemente, eu tenho uma produção menor, por isso que geralmente os vinhos são um pouco mais caros. E a partir do momento também que você vai ganhando mais qualidade e fazendo vinho com videiras mais velhas, você precisa de um tempo maior para envelhecimento, né? Então isso também determina o valor de vinho no mercado. Então eu fiz um vinho, já tive um rendimento menor, depois eu preciso deixar ele ali envelhecendo em barricas de carvalho durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Todo esse tempo que o produtor espera, ele tem que computar depois para rentabilizar. E o consumidor, a partir do momento que ele abriu aquela garrafa favorita, tem que saber também fazer o armazenamento correto, tem isso? Sim, mesmo antes de abrir ela. Né? A gente, hoje, cada vez mais, a gente está vendo os vinhos jovens com aquelas rolhas que não são de cortiça, né? Então são rolhas sintéticas, não tem problema nenhum. Vinhos jovens são feitos para consumir jovens, então eles não precisam respirar, e aquela rolha de cortiça é exatamente para isso, para deixar o vinho respirar um pouco mais, mesmo que muito pouco, né? E aí quando você tem vinhos dessa categoria, que são vinhos de cortiça um pouco mais velhos, é interessante se você armazenar eles deitados, longe da iluminação, tanto artificial quanto solar, e com menos variação de temperatura, né? Às vezes não é todo mundo que tem a capacidade de ter uma adega climatizada em casa, mas se você não conseguir ter isso, procure um ambiente da casa que tem menos variação de temperatura, coloque ele deitado, longe da luz e sem variação. Muito bom, muito bom. Bom, já entramos um pouquinho nessa seara onde você começou o seu histórico profissional, então vamos agora para onde você migrou. Em que momento você decidiu fazer eventos? Você já trouxe um pouquinho aqui para nós, mas por que você decidiu seguir nesse caminho e depois, hoje, atuando fortemente com bares? Na verdade, tudo parte também de um lado financeiro, né? Então, eu trabalhando com consultorias de vinhos em Bauru, era uma coisa que eu não conseguia escalonar tanto, né? Então, eu tinha limitações. Eu tinha uma escolha para fazer. Ou eu voltava para São Paulo, de onde eu vim, já vim lá fugindo de violência, já vim lá fugindo do caos que é a cidade, né? Então, para eu crescer mais na área, eu teria que voltar para São Paulo para trabalhar nos grandes centros de vinhos, restaurantes e tudo mais, ou eu migrava para alguma outra área aqui que me desse uma rentabilidade legal, né? E aí, daí que vieram os eventos. Eu fazia eventos de vinhos e comecei a fazer eventos corporativos, e esses eventos começaram a me dar uma rentabilidade muito boa, né? Então, é uma área que é muito promissora, né? Quando você parte para essa área de corporativos. Então foi mais ou menos por isso que eu migrei para essa área. É um mercado difícil de conseguir adentrar ou foi tranquilo para você? Eu tinha bastante contato por essa área, por já ter organizado eventos de vinhos e esses eventos serem muito bons, né? Mas para alguém que está começando agora, vai abrir uma empresa, para conseguir não é muito fácil, né? Você precisa ali de um pouco de experiência para as pessoas acreditarem em você e confiarem no evento. Não sei, eu falei para você, eu fazia eventos de 2.000 pessoas, todos sentados, jantando, cuidava das atrações, cuidava da decoração, cuidava dos convites, cuidava de todos os convidados. Então você tem que ser, muita responsabilidade. Então as empresas não entregam para qualquer um, não. Você fala de muitas responsabilidades, também muitos desafios. Pode compartilhar conosco desafios e alegrias também nesse longo, né, período aí de trabalho que você executou e ainda faz alguma coisa ainda esporadicamente? Os desafios, eles começam mais quando você parte para eventos que você tem venda de ingressos, né? Então, para fazer um evento corporativo é mais, não é fácil, dá muito trabalho, mas é mais controlado, porque você sabe exatamente quantas pessoas vão ter, quantas pessoas vão comer, quantas pessoas vão sentar, o que você precisa de mesa de decoração, quais pontos você precisa, e já tem um orçamento pronto e fechado para aquilo ali. Quando você parte para eventos abertos ao público, ao qual você precisa desenvolver venda de convites, né, e tudo mais, aí vem o desafio.
porque tem muitas variáveis que podem impactar no seu evento, como clima, né, economia, pode acontecer alguma coisa. Você depende às vezes do artista também, então você contrata um artista para estar no seu evento e você corre risco muito grande com isso. Então o desafio maior é fazer evento aberto ao público com venda de ingressos. E qual que é a sensação pós a conclusão do evento mesmo, que você vê que deu certo? E também já aconteceu algum que ali teve algum tipo de problema? Acho que é até interessante ressaltar, porque são experiências com trazidas certeza. E bagagens até para outras pessoas. Não são mil maravilhas, né? Uhum. E esse é um dos motivos que eu parti para ter um negócio mais fixo, que me desse uma segurança maior, que foi partir para os bares, né? Então, eventos é muito perigoso, assim, você pode ganhar muito bem em 2 eventos, seu sucesso, e vir um terceiro evento e levar tudo que você faturou nesses outros 2 eventos, né? É muito complicado. Então, por isso que eu parti para ter um estabelecimento, ter um empreendimento que me desse essa frequência mais fixa, que é essa segurança, que é ter um bar, por exemplo. Entendi. Então, entrando nesse segmento também dos bares que você atua, aqui em Bauru especificamente, mas pelo que a gente estava conversando nos bastidores, já planeja voos fora da cidade. Sim, comenta com a gente como que começou, então, essa iniciativa do primeiro bar, toda a sua trajetória também, que é super importante, porque você estava comentando que está mudando também o cenário hoje dessa questão do evento, dos bares. Fique à vontade para detalhar, até para a gente entender um pouquinho como que funciona essa parte, né, nos bastidores. A gente vê a coisa mudando e mudando rápido, né? Então, em 2017, eu iniciei o meu primeiro projeto, né, que é a reforma e construção do meu primeiro bar. Ele chamava Siciliano Lounge Bar, né? Isso daí eu trouxe referências de muita coisa que eu conhecia, tanto dos eventos, que era muito legal, todas as experiências que eu tinha ali nos eventos, e lugares que eu conhecia do mundo inteiro, né? Então eu sempre tive esse olhar clínico. Mesmo antes de ter os bares, eu já imaginava lá na frente que eu poderia ter. Então eu sempre ia e continuo indo nos lugares, todos que eu visito, com um olhar clínico, né? Pô, não, isso aqui é muito legal. Isso aqui um dia pode ser que encaixa para mim. Isso aqui não encaixa para mim, né? Não posso errar nisso. Quando eu vou num lugar também que dá errado, eu tenho que anotar isso para falar, isso pode ser que dê errado para mim, eu não posso errar também, né? Então comecei com o Siciliano, era um lounge bar. Na época a coisa era voltada mais para a noite, né? Então era um bar que abria até mais tarde e se estendia até 3, 4 horas da manhã, mais música eletrônica, iluminação mais baixa também, som mais alto, né? Então eu trouxe uma coquetelaria para Bauru. Na época não tinha coquetelaria aqui na cidade, então eu trouxe essa coquetelaria de alto nível para a cidade e foi um sucesso, né? Era fila para entrar, foi durante muitos anos assim, foi muito, muito, muito legal. Como eu falei, o mundo vai vivendo de ciclos, né? Passou um período e começou eu entender que a galera não estava indo muito mais para a noite, preferindo eventos de dias. Aí a gente teve uma pandemia no meio, né? Essa pandemia serviu mais para mostrar isso mesmo. Depois da pandemia, o mundo seguiu assim, né? Preferindo eventos de dias. Na pandemia a gente não podia abrir os bares, por exemplo, liberava para a gente abrir, por exemplo, das 4 horas da tarde até 7 horas da noite. Umas loucuras assim, né? Que não dava para entender, mas a gente era obrigado a fechar muito mais cedo. Eu acho que a galera foi entendendo isso e procurando entretenimento para fazer mais cedo também. Acabou a pandemia, segui mais um tempo, entendendo e já vendo lá na frente que eu precisaria migrar para isso também, né? No meio tempo, mesmo com o Siciliano aberto, surgiu uma oportunidade numa esquina de cima de montar um novo empreendimento. E nesse novo empreendimento eu já parti para isso, para um bar que eu conseguisse explorar essa coisa um pouco mais cedo, que fechasse mais cedo também, né? E partir para um botequim, que é o Gostoso Botequim, está aberto até hoje, é bem gostoso aqui na cidade. Também é um sucesso, é um bar que eu tenho música ao vivo quase todos os dias, mas é um bar,
né? Não é uma balada. Isso que é para aí que o mundo está indo, então é para aí que eu vou também, né? Então, sucesso, graças a Deus. Segui com os 2 bares, entendendo que eu precisava mudar o siciliano também, né? E aí já iniciei esse projeto. Eu tenho sócios estava com sócios no Gostoso Botequim. Essa sociedade deu muito certo. Eles são meus parceiros, assim. A gente tem às vezes divergências ali de ideias, mas tudo em prol do mesmo negócio, tudo em prol de fazer o negócio dar certo. Não pensei 2 vezes em também colocar eles no novo empreendimento do Siciliano, né? Então fechamos o Siciliano, eles entraram comigo, a gente reformou tudo e montamos um bar também voltado para dia, voltado um bar que fecha mais cedo, um botequim, né? Que está super em alta, está voltando as coisas tradicionais lá de trás, e é o Boteco Paparico. Opa, um novo Boteco Paparico. Exatamente. Mais um aí para realmente surpreender os bauruenses e fazer a diferença. Exato. Com esse mesmo objetivo dos anteriores. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, você vai continuar falando então desse empreendimento também. E você, está gostando do nosso bate-papo? Então não saia daí, voltamos já. Voltamos com Conversa Diária, falando com Beto Wine, falando sobre aqui, né, do seu novo momento com a questão dos bares. Beto, conta pra gente, então, desse seu novo empreendimento, como que está sendo, né, essa mudança do primeiro que você teve até agora. A gente, como eu disse recentemente, a gente tem que entender para onde a sociedade está indo, né? Então é isso que a gente está fazendo. São bares que fecham mais cedo, abrem também mais cedo, né? E está sendo um sucesso, assim, graças a Deus. Eu tenho 2 bares diferentes hoje, então eles são praticamente diferente com o outro, um em cada esquina, né? Um deles eu tenho música ao vivo, que atrai mais jovem, quem quer uma diversão um pouco mais, né? Pode até ficar de pé no bar. E já esse outro bar eu resgatei um pouco do tradicional, né? Uma mistura do que é novo hoje, mas com resgate do tradicional. Que é o Paparico. Que é o Paparico. Tá dando super certo, não tem música ao vivo, então é um bar mais para você sentar, comer uma comida boa, tomar um chopp bom e conversar. Quando você diz o Paparico, são todas as idades? Você percebe algum público específico que frequenta esse tipo de ambiente desse bar? Eu tô sentindo todas as idades, assim, né? Lógico que quando você tem a música ao vivo um pouco mais alta, que é o caso do Gostoso Botequim, se atrai ali um pouquinho da galera um pouco mais nova, né? E os mais velhos gostam ali de um lugar para sentar e conversar sem muita música alta. Mas eu tô vendo muito jovem indo no Paparico também, gostando do ambiente, né? E escolhendo ali. Às vezes a pessoa quem sai mesmo sai 3 vezes na semana, né? E aí às vezes ela escolhe 1 ou 2 dias da semana para ter um ambiente mais agitado, com música ao vivo mais alta, e uma das vezes ele prefere um lugar mais tranquilo. Eu tenho essas 2 opções para oferecer. Você menciona pra gente que depois da pandemia mudou o cenário. As pessoas preferem mais um ambiente que encerra o expediente mais cedo, né? Antes, o que começavam às 11 da noite, hoje praticamente estão fechando esse horário. Com certeza. E o siciliano, então, que era num outro formato, como que fica nessa questão? Volta, não volta? A gente seguiu, né, o que está acontecendo e a cidade está indo para isso, mas, como eu falei, todos são ciclos, né? Então, os ciclos se abrem, se fecham. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? Daqui a 5 anos. A gente não sabe se a galera vai realmente voltar para a noite e tudo mais. Então, ele fica ali, tá quietinho, foi um sucesso, tá na memória de muita gente e pode ser que volte um dia. E para você que vivenciou essas 2 experiências, do estabelecimento ficar aberto até mais tarde, agora num período assim, né, não tão na madrugada, vamos dizer assim, que não são todos que abrem na madrugada. Que cenário que você acha assim mais interessante para você como empreendedor? Eu sinto falta, né, de ter empreendimentos maiores, e uma quantidade maior de opções para você
seguir à noite, né, se estender durante a noite, mas eu gosto muito do que está acontecendo agora, né? Eu acho que é muito legal a gente ter essa capacidade de faturar, de dar entretenimento, dar opção para o público, de ter esse entretenimento durante o dia e o bar se encerrar mais cedo. Isso é legal para a gestão, é legal para a equipe, que não se desgasta tanto também de ter que adentrar a madrugada trabalhando, né? Por exemplo, a gente paga até menos adicional noturno, por exemplo, né? Então, não posso mentir não que eu gosto desse formato também, apesar de sentir falta da noite. Como que você vê o futuro desse setor, daqui em diante, com essas transformações? É muito incerto, né? É muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer e esse é o grande problema. Esse é o desafio maior. Entender e conseguir se antecipar para descobrir para onde que está indo a sociedade, para onde está indo os hábitos, né? É muito difícil isso. Eu consigo entender olhando para trás, o que ocasionou tudo isso, essa mudança até aqui. Agora, enxergar lá na frente é mais complicado. Ver o ano passado é mais fácil você fazer uma leitura e eu consigo entender o porquê. Agora para frente dá trabalho. E pensando em equipe, né, para você chegar nos resultados que você espera e que você tem chegado, como que você faz esse trabalho em equipe, inclusive trabalhos com sócios, porque também não deixa de ser um desafio. Trabalhar com pessoas não é fácil, ao mesmo tempo que é gratificante, também tem seus desafios. Como que você faz para conseguir chegar nos bons resultados com os seus bares? O investimento maior que a gente está fazendo hoje em dia nas empresas, tanto eu quanto meus sócios, é em gestão, né? A gente está estudando muito, formando uma base muito bem feita, para a gente conseguir fazer todos os procedimentos acontecerem nos bares, nos empreendimentos, com gestão. Eu acho que assim, a gente não pode tirar o pé de operacional, e você abre o Instagram hoje em dia, YouTube, tem diversos gurus ali falando que o empresário tem que sair do operacional, que ele não pode viver do operacional, que ele não consegue dessa forma ter uma visão, mas eu discordo um pouco, assim, eu acho que a gente tem que cuidar muito bem da gestão, mas tem que estar no operacional também para fazer acontecer. Então trazer a equipe para perto, dar treinamento o tempo inteiro, né? Criar ali um ambiente saudável de trabalho para esse colaborador, dar treinamento para ele, criar um plano de carreira para ele, né? Então é assim que a gente consegue fazer os negócios darem certo, né? Hoje a gente está com, nos 2 bares, aproximadamente 50 funcionários, é bastante gente, né? Então fazer gestão de pessoas é um desafio grande. E pensando no público, tem algum momento marcante que você pode compartilhar conosco que já aconteceu? E algum engraçado também, porque você deve ver de tudo um pouco também acontecendo, né? Nossa. Seja agora na atualidade ou nos momentos anteriores, que era mais da balada, da noite, da madrugada. Acontece, né? Quando você tem ambientes que estão relacionados com alegria, com música, animação e bebida alcoólica, tudo pode acontecer, né? Então já vi bastante coisa engraçada por aí, né? Desde a pessoa ir no banheiro e se trancar lá dentro e dormir, a gente está fechando a casa inteira e a hora que tá quase indo embora, ligando o alarme, você escuta um barulho, vai ver, tem uma pessoa lá dentro, dormindo dentro do banheiro, e se você não vê, ela passa a noite lá, né? Então tem diversas coisas aí engraçadas que acontecem. Muito bom, interessante. E assim, desafiadora, coisas que já chegaram para você também, que você falou, nossa, marcou e aqui eu preciso realmente pontuar e mudar. Você lembra de alguma coisa que realmente foi importante, um marco que trouxe para você uma mudança nos seus empreendimentos? Eu acho que para qualquer pessoa que for desse ramo, que você fizer essa pergunta, vai responder a mesma coisa. É a pandemia, né? A pandemia foi nosso maior desafio e que a gente não teve que aprender durante ela como agir. Então isso foi muito complicado, mas também ensinou bastante, né? Então é muito interessante porque quando você tem um momento de crise, você tem que dar mais energia, né? Então isso
A gente tirou alguns frutos, eu acho que eu aprendi bastante com a pandemia também, para não errar em diversas coisas, inclusive de gestão, que a gente estava falando aqui agora. Interessante. E para quem está começando nesse segmento, qual dica que você deixa, né, para que a pessoa seja mais assertiva possível ao iniciar um trabalho no período noturno com bar? Noturno ou mais, né, diurno, enfim, como você já trouxe aqui para gente. Eu digo que a palavra que eu uso é cuidado, tenha cuidado, porque não é fácil, não é fácil. Eu costumo falar que a gente empreender em um negócio é um desafio, mas empreender com um negócio gastronômico é uma guerra, né? Então é muito, muito complicado, tem que tomar cuidado mesmo, porque tem diversas coisas que a gente tem que entender, que não basta o melhor cozinheiro, o cara trabalha no lugar, é o melhor cozinheiro, ele faz uma comida maravilhosa, recebe diversos elogios e fala, nossa, agora eu vou sair, todo mundo elogia minha comida, eu vou abrir o meu restaurante. Provavelmente, se você não tiver noções de gestão, de administração, não vai dar certo. O cara é o melhor barman, faz o melhor drink, é elogiado sempre. Aí ele levanta o ego dele e fala, agora eu vou abrir meu bar que vai dar tudo certo, todo mundo elogia meus drinks. Só que não é só isso, né? Tem toda uma administração, tem toda uma gestão por trás que você tem que estar muito preparado. Falando em preparado, você sai do segmento de vinhos, vai para o segmento de eventos e entra e está no segmento de bares. Para tudo isso também houve uma preparação. Não foi assim, vou me aventurar. Né? O vinho você já compartilhou conosco, que você morou até fora. Sim. E para o bar, como que foi a sua especialização? Como que você, porque não sei se você tem também na família. Tudo é ligado à bebida, né? Você viu que tudo é ligado à bebida. Exatamente. Isso é muito legal, porque o vinho, por estar dentro do vinho, por estar estudando vinhos, eu tive acesso a muita informação de outras bebidas também, né? Então a gente estava ligado diretamente ali, fazendo cursos em restaurantes, né? Dentro de restaurantes, entendendo muito bem sobre isso que eu falei para você de harmonização. Então você tinha que ter uma noção boa também de entender sobre pratos, né? De como são feitos os pratos, para entender a acidez de um prato, de outro e tudo mais, para você conseguir indicar qual vinho harmoniza bem. Então, ou seja, a parte ali para a área gastronômica, né, de entender um pouco disso. Eu tive acesso também a grandes marcas que vieram me dar cursos, por exemplo, sobre outras bebidas. Então, como que é feita uma vodka, como que é feito um whisky, como que é feito um gin e diversas outras bebidas, partindo para o lado de coquetelaria também, né? Então, eu tive bastante acesso a isso. E isso tudo está ligado a bar. É tudo que a gente usa dentro do bar, né? E o outro lado, que me deu um gancho muito, muito bom, é essa coisa da hospitalidade, né? Que você precisa ter num bar, né? Do atendimento, né? Então você conseguiu, eu dava cursos, por exemplo, para pessoas que queriam atuar na área como sommelier, por exemplo, num restaurante. Então, ensinar para a pessoa como que ele tem que se posturar dentro de um bar, por onde que ele chega na mesa, como que ele fala com o cliente e tudo mais. Tudo isso foi me dando bagagem para depois, quando eu abrisse o meu bar, o primeiro bar, eu colocar tudo isso em prática. Muito bom, você falou de recepção, isso é extremamente importante, porque o público quer ser acolhido, quer ser bem recebido. Você também fica ali na área de frente, recebendo o seu público também? Como que é essa sua relação diretamente com o público? Com os amigos e aqueles que você também, que está chegando na casa e que não te conhece, como que é? É bem interessante isso. Eu falei para você bastante disso, né? A gente tem que ter uma gestão muito boa, mas sem largar a mão da operação. Então eu faço questão de estar nos bares, né? Para estar ao lado dos nossos colaboradores, fazendo esse trabalho que você falou de recepcionar os clientes, estarem ali. Às vezes eles querem te ver ali também, né? É muito importante para o funcionário te ver ali, te dar uma segurança para ele, e é muito importante também para o cliente, né? Ter essa proximidade maior, às vezes, ali com o proprietário. Então, eu gosto, sim, de estar nos bares, eu estou sempre, você vai me encontrar sempre lá. Então, é bem interessante isso, eu faço esse trabalho, sim. Pensando no público ainda, se você tivesse que dar um conselho para o seu público, qual o conselho que você deixa para todos os públicos no momento de diversão, no momento que seja quando vai em família, com amigos, enfim, qual
o conselho que você daria para que tenha um momento agradável na experiência, nos seus ambientes, nos seus bares? Eu acho que é muito importante o cliente entender e saber fazer essa análise do todo, né? Então, para mim, um ambiente bom é um ambiente que é confortável, é um ambiente que é visualmente legal, é um ambiente que tem uma qualidade nos seus pratos, nos preparos e tudo mais, né? Na entrega de bebidas e tudo mais, e tem um bom atendimento. Então, é isso. Para mim, um cliente tem que procurar e fazer o julgamento dele do custo-benefício legal, é isso. É analisar o todo, como que está sendo a entrega total. Beto, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, e bate-papo que é agradável assim, acaba rapidinho. Muito rápido. Exatamente. Até pensando aí para que você mande um recado, seja para o seu público, para o seu cliente, para o seu amigo, seja quem for, né, para a sua família, a palavra é sua. Fique à vontade para deixar um recado, para deixar uma dica, enfim, fique à vontade. Que legal. Primeiramente, eu agradeço muito o convite, né? Com certeza é um programa que já é sucesso na cidade e vai crescer muito mais, né? Para o público, eu digo que aguardem, que vem muita novidade por aí. A gente está fazendo uma estruturação muito boa para a expansão dos negócios. Então, eu criei marcas boas já pensando na expansão. Então, já estamos, eu e os meus sócios, procurando cidades para levar os bares para fora, né? Estamos antenados também para novos negócios. Vem uma coisa boa por aí que a gente não pode falar ainda, mas que vai ser um sucesso de escalonar no Brasil inteiro, por exemplo, né? Com rede de franquias. Então, pode aguardar que vem muitas coisas boas para outras cidades e vem coisas boas para a cidade também, para Bauru. Muito bom, você deixa o seu recado final e para o público ficar curioso e com gostinho de quero saber e quero mais. Exatamente. Desejo para você sucesso, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por esse bate-papo. Eu que agradeço. E você gostou do nosso bate-papo com o Beto Wine? Para mim foi muito bacana e muito importante. Só lembrando que você também pode ser um dos nossos convidados, então fique atento. E para você, claro, vou deixando aqui o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.